noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estarmos uma vez mais na casa do Senhor para adorá-lo, louvá-lo e ouvir algo mais da sua parte. Amém? Vamos se colocar de pé. Convido os irmãos para nós ler alguns versículos do Salmo 69. Graças a Deus. É o melhor lugar para nós estar nesta noite. Amém. Salmo 69. Gostaria de ler a partir do versículo 30. 69. A partir do versículo 30. Que diz o seguinte: louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Você vai agradecer a Ele esta noite? Amém. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifre e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Amém? Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Aleluia. Pois Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Amém. Pai amado, Deus bendito, é um privilégio muito grande, Senhor, do Senhor ter nos trazido aqui neste lugar, ó Pai, com revelação, com alegria, em servir ao único Deus, ao Todo-Poderoso, ao Todo-Suficiente, ao Senhor dos Exércitos. Pai, nós te amamos, Senhor, nós te amamos pelo que o Senhor é, nós te amamos pelo que o Senhor fez por nós e continua fazendo, meu Deus. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas incredulidades, que o Senhor apague as nossas transgressões, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor tome tudo sob teu controle, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o teu domínio seja pleno, meu Deus. Amém. Venha, Senhor, nos abençoar uma vez mais nesta noite. Venha, ó Pai, como vou dizer, inspirar os hinos, Pai, que vamos entoar. Venha nos ajudar, Pai, pois queremos cantar com alegria, queremos cantar com vida, Senhor, com regozijo, Pai, lembrando aquele sacrifício que o Senhor fez por nós, lembrando que uma vez éramos perdidos e hoje podemos desfrutar da liberdade, desfrutar da salvação. Ó Deus, se entrou alguém triste, que saia alegre, se entrou alguém oprimido, que saia livre. Amém. Se há alguém doente, que saia curado nesta noite, Pai, pois que o Senhor disse que veio para trazer vida e vida com abundância, Senhor, e nisto está nossa confiança na tua palavra, Senhor. Assim nós abrimos este culto, Pai, em o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Os irmãos fiquem à vontade. Graças a Deus. Vamos cantar o 187 do nosso cenário. 187. Hoje sem instrumento. Graças a Deus. Chuvas de bênçãos. Aleluia. Chuvas de bênçãos temos, é a promessa de Deus.
Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dai-nos hoje os frutos desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Aleluia. Chuvas de bênçãos temos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queremos uma chuva de bênção nesta Amém. noite, amém? Amém. Vamos cantar ainda o número 276, logo um pouquinho para frente. 276. Não chegou nenhum pedido de hino especial, mas se alguém quiser cantar, é só fazer conhecido, levantando a sua mão. 276. Graças a Deus. Conversão. Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Eu ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Aleluia. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aleluia! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia! Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar ao tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Graças a Deus! Foi a graça de Jesus que nos encontrou. Nós não merecia nada disto, né? Mas por sua graça, por seu amor, graças a Deus. Vamos cantar mais o 167, voltando um pouquinho de Inário. 167. Eu gosto muito desse hino. Se os irmãos tiverem sugestão de hino para os próximos, pode falar comigo, que a gente gosta de cantar aquilo que todos gostam, amém? Se eu puder, se eu souber. 167. Meu barco vai navegando. Aleluia. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Aleluia! Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluia. Certa vez aconteceu
Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por não darem esta âncora que é tudo para mim. Aleluia. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmão Daniel poderia vir orar pelas ofertas? Vamos ficar de pé, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado saúde e nós ter guardado essa semana. Que podemos vir à tua casa hoje para te adorar, porque tu mereces toda essa nossa adoração. Glória a Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Amém. Perdoa nossas falhas, nossos Sim. pecados, Senhor. Aleluia. Porque tu morreste na cruz do Carvalho, para nós aniversário. Nós dar o direito de nossa salvação. Sim. Pai, agora te pedimos que abençoe os ofertantes dessa Amém. noite. Sim. Multiplica na casa de cada um dos teus filhos, Amém. na tua casa, Senhor. Amém. E te pedimos que o Senhor unja um pregador, Sim. que possa trazer, Senhor, aquele Amém, alimento Deus. espiritual para nossas almas. Te Sim. pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos fiquem à vontade. Vamos cantar ainda 326 no nosso cenário. 326. Graças a Deus. Um pendão real. 326. Um pendão real você entregou o rei a vossos bravos seus, corajosos por bem tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo
Aleluia. Vamos cantar mais um. Vamos estar ouvindo a palavra, então, amém? Estou gostando de ver. Estou cantando com ânimo, sagrado a Deus, amém? Vamos cantar o 225. Graças a Deus, 225. Conforme a tua infinita graça. Aleluia. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça pela tua paz ao coração. Levante suas mãos a Ele. Mais uma vez eu sinto os meus pecados são contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia. Eis-me em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez, mais uma vez eu sinto os meus pecados são contra ti, ó Pai de amor. Aleluia. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Aleluia. Mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra ti, ó Pai de amor. Aleluia.
Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim, ó meu amor, ó meu Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus e cante assim, ó. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos ler ali como no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, no verso 20. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos ler aqui. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Observa, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Amém. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes: enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente,
toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Observe que Deus acrescentou na criação do homem um muito. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Senhor Jesus Cristo, não é para imitar ninguém, Senhor, mas o Senhor sabe que o mais necessitado de todos sou eu nesse momento. O Senhor sabe que eu estou tremendo, porque eu vou falar a Tua palavra para os Teus filhos, Pai. E peço a Tua ajuda nesse momento. Abençoa nós, Pai, de uma maneira especial. No nome de Jesus eu peço. Amém. Pode sentar. Deixa eu explicar para vocês a situação de eu estar aqui hoje. O pastor Ulisses, ele me falou que estava programado para vir o irmão Elias, mas o carro dele quebrou e não conseguiram entregar a tempo. E eu penso que ele meio que me sacaneou, essa é a palavra certa. Porque o que seria o certo? Ele trazer um pregador experiente, colocar, porque nós tivemos banquetes nesses últimos dias. Glória a Deus. Aleluia. Vocês viram quarta-feira o pastor pregando aqui? Aí eles pegam o gandula e colocam. Aí é prato feio. Mas, e eu até perguntei para ele, você está brincando? É uma brincadeira? Ele falou, não. Você está muito acomodado, assim que ele me falou. Aí eu lembrei que a Bíblia diz que tudo quanto tiver na mão para fazer, faça. Amém. Então, se é comigo, vamos lá. Mas que eu não queria, não queria. E aí eu pensando, o que eu posso falar para esse povo? Um povo tão entendido, um povo tão inteligente. Porque é fácil. Evangelismo, irmãos, é muito simples. Tu vai lá, tu pega uma pessoa crua e fala para ela, Deus é bom. E se há uma semente, Deus coloca ali, Deus é bom. Mas daí tu começa a ensinar para pessoas que já sabem que Deus é bom, tu vai ter que falar alguma coisa diferente. Tu vai ter que ensinar como esse Deus gosta que você se comporte, como Deus deseja que você viva. Aí muda completamente a coisa. Mas eu queria falar com vocês sobre a evolução de Deus e a evolução do homem. Vocês vejam que Deus começou fazendo o ser humano, os animais, as coisas no mar. Foi no mar. Darwin, ele disse que os animais evoluíram. E a teoria dele não está errada. Ele não estava errado nisso. Se ele tivesse colocado Deus na teoria dele. O irmão Branda disse que o primeiro animal foi criado foi o girino. Quando Deus criou tudo, porque se tu pegar Gênesis no início, ali tu vê Deus criando os céus, criando a terra, e foi. Aí chegou ali e começou a criar os animais. O primeiro animal criado foi o girino. O sapo. Deus criou o sapo e do sapo Deus criou outros animais da água. Os répteis da água. Mas Deus não pegou um sapo e disse, sapo, evolua para ser um lagarto. Ou evolua para ser uma rã. Não. Deus observou o sapo e viu que o sapo era bom. Porque aqui diz no princípio, né? Mas esse dia de Deus não é como o nosso, 24 horas. O dia de Deus foi o tempo que Deus determinou para esse dia, porque estava dentro da eternidade. Não havia tempo, o tempo não era contado. E Deus criou aquele girino e observou aquele girino e viu que aquele girino era muito bom, era bom. Aí ele pregou aquele girino, deixou ele e criou uma espécie superior àquele girino. Ele criou a rã, vamos dizer assim. O profeta não diz qual que é o próximo animal. Ou se diz, eu não li.
E ele foi criando, e ele dizia, é bom. E o homem diz que a evolução veio das águas. Está correto? Foi aonde Deus começou. E foi criando, criou o boi, criou a vaca, criou o urso. Aí ele chega no homem. Aí ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Que semelhança era essa? Deus não é carne, meus irmãos. Mombrana chega a dizer que Deus tentasse salvar o homem depois da queda, só ele não conseguiria. Por que Deus não conseguiria? Porque precisava ser um redentor parente, precisava ser um homem de carne. Aleluia. Glória a Deus. Vocês me permitem falar do jeito que eu aprendi? Amém. Porque não tem como competir com esses homens que vêm aqui, né? Mas da minha parte eu vou fazer. Deus criou se Deus quiser salvar o homem, só ele, não poderia. Por que ele não poderia? Porque Deus não sangra. O homem que Deus precisava salvar era o homem que pecou. E o homem que pecou foi o homem espírito e o homem carne. Entrou no pecado os 3 homens de uma vez. Entrou o homem carne, entrou o homem espírito e entrou o homem alma. Se o homem fosse só espírito e alma, Deus poderia salvá-lo, sem criar um corpo. Porque ele é o pai dos espíritos. E como o pai dos espíritos, ele podia ali pegar o filho dele, era simples. Mas o homem carne tinha pecado. Também. Então precisava de um homem para salvar o homem. Aí Deus cria. Eu vou ler para vocês aqui. A mensagem perguntas e respostas sobre os Gênesis. Agora lá atrás, então, quando esse pequeno halo vem, agora nós ainda não podemos ver nada, mas simplesmente pelos olhos do olho do sobrenatural nós vemos um halo ali. O irmão Brana está se referindo lá atrás, quando o halo apareceu. Agora, aquele é o Filho de Deus, o Logos. Aleluia. Agora eu posso vê-lo brincando ao redor como uma pequena criança perante a porta do Pai. Com toda a eternidade, vem? Agora, então, a sua preparação imaginária, ele começa a pensar no que as coisas seriam. E eu posso ouvi-lo dizer, haja luz. E quando ele disse, um átomo irrompeu e o Sol veio à existência. Girou por centenas de milhões de anos, formando clíqueres e queimando e formando como é hoje, ainda queimando, ainda quebrando átomos. Quem que estava nessa criação de Deus? Jesus Cristo. Aleluia. Vocês compreendem? As pessoas dizem, Jesus Cristo foi Deus. Sim. Porque Deus habitou em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava com o Pai. Aleluia. Mas não é isso, é ocupação. Né? E é um assunto assim que são meio estranho pra gente falar. Eu vou ler aqui para o Isso é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o Espírito é imortal. Ele veio de Deus e isto é a imagem de Deus. Deus é Espírito. Aleluia. Se Deus é Espírito e esse Espírito habita em nós, por que nós ainda sofremos? Por que tu tem dor na perna, irmão? Por que tu tem dor no ombro, irmã? Por que nós ainda sofremos? Porque ainda nós não fomos redimidos plenamente. Nós já temos uma redenção.
Nosso corpo já sabe que nós temos essa redenção. Mas no dia do arrebatamento, aí sim, a nossa redenção plena, quando nós seremos transformados, ali não haverá criança, ali não haverá velho, ali será só jovens. Aleluia. Aleluia. Não haverá dor. As nossas dores sumirão. Irmão Brana conversando com um homem e ele disse: irmão Brana, cura divina não existe. A cura divina é para depois do arrebatamento. O irmão Brana deu uma gargalhada. E eu daria outras, muito mais. Ele disse: para que cura divina se tu está num corpo imortal que não adoece? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a cura divina é para nós agora. Amém. Nós possuímos a cura divina dentro de nós. Pode vir aqui, irmãos, o próprio profeta vivo, ele poderia chegar e orar por ti, por mim. Se nós não crêssemos na cura, nós não íamos ser curados. Vocês lembram que aquela mulher, ela vinha na fila de oração e o irmão Brana orava por ela. E ela ia lá no quartinho, irmão Brana, ora por mim, e o irmão Brana orava. E foi, chegou um dia, irmão Brana, ela veio, o irmão Brana disse assim para ela: irmã, opere. Vai, procura um médico e opere. Ela se assustou. Como que o profeta me manda operar? Ele disse: você não tem fé para a cura divina. Você não tem fé para a cura divina. O irmão Brana disse que quando nós chegarmos no céu, irmãos, vai ter caixas e mais caixas e mais caixas e mais caixas empilhadas lá. E nós vamos olhar e dizer: para que essas caixas? O anjo vai dizer para nós: isso era presente que Deus tinha para vocês. E vocês não pediram, vocês não buscaram. Ele: como assim? Ele abre uma caixa, ali está a salvação daquela pessoa que você estava orando. Mas você não teve fé? Você não abriu teu coração para receber aquela caixa? Abre outra caixa e está ali tua cura. Mas cadê a fé? Porque as coisas da terra a gente se pega com a mão. As coisas do céu é com fé. Amém. Aleluia. Eu não acredito em casamento estragado se a pessoa tiver fé e botar diante de Deus com o joelho dobrado. Eu já vi coisas tremendas acontecendo quando você coloca fé. Mas nós temos que ter fé. Amém. Aleluia. Vocês já me ouviram falar tanto de fé e vão continuar ouvindo? Se eles me botarem aqui, eu vou falar de fé de novo. Aleluia. Porque é o que nos coloca no céu. Aleluia. Graças a Deus. Eu estava perto de um irmão e ele estava queixando-se de dor de cabeça. Eu não estou falando testemunho de outros. Eu tenho meus próprios. E ele estava se queixando de dor de cabeça, se queixando de dor de cabeça. E eu parei e pensei: peraí. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu pensei: Deus, tu ainda continua sendo o mesmo Deus. E o irmão estava ali. Eu só cheguei nele e fiz assim, ó. E saí. Ele nem percebeu o que aconteceu. Ele só sarou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que se sarou? Porque esse poder está em nós, meus Amém. irmãos. Aleluia. Nós temos o poder de transformar. Se nós somos pequenos deuses, nós temos o poder de criar uma atmosfera dentro de casa. Nós temos o poder de criar uma atmosfera no mercado. A coisa está ruim, cria atmosfera. Amém. Você é um Deus. Você. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Amém. Quando eles quiseram crucificar Jesus Cristo, queriam matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se colocou como filho de Deus. Ele disse: não está escrito na lei que vós sois pequenos deuses? Aleluia. Aonde que essa escritura foi mudada, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Essa escritura não mudou. O poder está dentro de nós. O problema é que nós estamos esperando pelos homens.
Verdade. Nós estamos esperando pelos outros, quando nós devíamos nos colocar esse poder em ação. Amém. Esse poder está em nós. Basta nós dobrar o joelho e reclamá-lo. Aleluia. Aleluia. Se você dobrar o teu joelho e reclamar esse poder, através de uma cura, através de uma coisa, com fé, e não acontecer, tu vai poder olhar na cara de Deus e dizer, você mentiu. E Deus não mente. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós sofremos muitas vezes? Porque nos falta fé. Essa semana eu estava conversando com minha esposa e nós estávamos falando sobre esse poder escondido, esse poder, e o pastor Aquiles até falou sobre isso, mas nós havíamos conversado antes. Eu disse, o problema é que as pessoas não enxergam. Nós vamos julgar esse mundo e eles não vão saber. Eu disse, quem diz que Jesus Cristo está estendendo pano de prato lá fora? Hã? Quem diz que Jesus Cristo está comprando tomate, passando no caixa, pagando tomates? Mas a nossa vida, irmãos, vai julgar esse mundo. É as nossas atitudes. E assim como Deus criou o girino, e aquele girino, Deus evoluiu ele para um sapo, para uma rã, e depois veio um jacaré, veio algo. A nossa vida tem que evoluir dessa maneira. Aleluia. Nós temos que colocar em ação o que está dentro de nós. Nós somos a evolução máxima de Deus. Aleluia. Amém. Os cientistas dizem que existe um planeta que é puro diamante. Vocês pensam alguém botar a mão nesse diamante, nesse planeta? E você e eu valemos muito mais do que isso. Amém, Jesus. O que nós temos que fazer é evoluir na presença de Deus. Aleluia. Eu lembro de uma história do irmão Valdomiro, se eu não me engano, foi ele que contou, que ele disse para uma irmã, ore meia hora por dia. Isso vai te ajudar. Ela falou, eu não consigo. Então, ore 15 minutos. Ela disse, eu não consigo. Aí, eles conversando, ela disse assim, eu tenho um espírito que me faz assistir televisão direto. Eu amo novelas. Eu não consigo dormir sem terminar o último capítulo da última novela. Eu não consigo dormir. E quando eu vou orar, eu sinto vergonha. Eu não consigo. Mano, mas então ore pelo menos 5 minutos. Ela disse, eu não consigo. Porque aquele espírito não me deixa orar. Eu lembro bem que ele disse assim, ó, então dobre teus joelhos e ore 10 segundos. Mas peça para Deus se libertar disso. Gente, 10 segundos é um boa noite, Jesus. Mas vocês lembram que Jesus disse? Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Amém. Aleluia. move montanhas. Glória a Deus. E ela contou para o irmão que ela simplesmente chegou no lado da cama e olhou e pensou, como vou fazer isso? Mas ela se colocou de joelho e disse, Senhor Jesus Cristo, me liberte disso. O Senhor sabe que eu quero e não consigo. E caiu na cama. No outro dia, quando ela levantou, ela percebeu que algo havia mudado. Aleluia. Aquilo tinha sido transformado. Ela passou pela televisão. Ela disse que não ligou mais aquilo e que aquilo não importava mais para ela. E ela começou a orar. Aleluia. E ela começou a orar, e começou a orar, e começou a pedir o Espírito Santo. E hoje, aquele espírito que aprisionava ela, não pode mais.
Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. nós somos perseguidos por espíritos dia e noite. Ele não consegue parar em nós porque nós somos mais fortes, muito mais poderosos. Mas vocês acham que ele deixa de tentar? Ele não deixa. Ah, se nós fosse perseverante como o diabo. Se nós fosse perseverante como o diabo é em nossas vidas, não parava um inferno na nossa frente. Eu vou ler aqui. Essa é a oração do irmão Brana, no Parente Redentor. Parágrafo 29. Dá-nos hoje, Senhor, através da pregação da palavra, cada diabo de dúvida. Se tu tem uma dúvida em tua cabeça, escute então. E superstição, e medo dos corações, e mente das pessoas, que aqueles que estão amarrados por perturbações e dúvidas possam ser trazidos para os braços de Cristo. E também está escrito que eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Há aqueles aqui que são cristãos e estão amarrados com demônios de doença. Irmã, você acha que você precisa sofrer dor no teu braço? Basta você declarar. Eu aprendi isso. E quero passar para vocês. Quando aquela dor desgraçada do inferno vier, tu diz assim, ó. Isaías 53 para ti. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Quando tiver aquele problema de família, que aquele espírito vier, tentando briga, tentando isso, né? Pelas suas pisaduras eu fui sarado, e o castigo que lhe traz a paz foi levado sobre ele, Satanás. Eu posso ter paz, porque Jesus Cristo disse, eu dou a minha paz. Amém. A minha paz vos dou. Não a dor que o mundo dá. Aleluia. Porque a paz do mundo é aqui, ó, caído, sofrendo. A paz do mundo é uma mentira. Mentira. A gente escuta se quer. Nós não precisamos ouvir o diabo, gente. Nós temos Deus o suficiente. Aleluia. Amém. Nós temos Deus o suficiente. Amém. Já pensou nós passar para o outro lado com uma dor terrível? Chega uma pessoa lá que morreu de câncer e queria criar sua filha. Queria ali, a criancinha com 3 anos, ela queria fazer ela virar uma moça, para depois... Chega lá do outro lado, abre aquela caixa, cura do câncer. Por que não foi curada de câncer? Porque não entrou em ação, não largou a sua fé. Bota a fé em Cristo e resolve o problema. Amém. Amém. Aleluia. Não se esqueçam, nós temos que ter fé em Cristo. Amém. Nós temos que ter fé em Cristo. Amém. Mas nós temos que, principalmente, ter a fé de Cristo. Amém. Aleluia. Vocês percebem a diferença? A fé em Cristo nós temos. Jesus Cristo já veio ao mundo, morreu por nós e tal. Todo mundo crê que Jesus Cristo existe. Nós temos fé em Cristo. Agora nós temos que ter a fé de Cristo. Nós temos que andar sobre o mar. Nós temos que empurrar o diabo para longe. Empurrar o diabo para longe das nossas casas. Aleluia. Que direito ele tem de vir nas nossas casas? Nós fomos batizados no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós cumprimos com o que Jesus pediu. Nós temos o direito e temos o dever de empurrar o diabo para longe. Amém. Aleluia. Irmãos, medo não é coisa de cristão. Medo não é coisa de cristão. Deus não é um pai bravo que quando a gente quebra um copo, ele pega um pau e sai batendo. Eu quando era criança, eu era um pouquinho passado de arteiro. E eu temia chegar perto da mãe ou perto do pai. Porque eu sabia que o pau vinha.
Mas com Deus é diferente. Aleluia. Ele é Deus de amor. Aleluia. Ele é Deus de paz. O que Ele quer quando a gente quebrou o copo? Chega perante eles, pai, eu quebrei o copo. Ele não faz não, filho, o pai compra outro. Agora tu começa a brincar na presença de Deus. Deixa eu colocar os dois lados. Eu lembro-me uma vez que eu cheguei em casa, peguei um copo de alumínio, ferro, sei lá, virei assim e gritei. Joguei assim, caiu lá na pia e disse, cesta! E na nossa casa começou a sumir os copos. E eu comprava copo e sumia, e aquilo foi sumindo e sumindo. Um dia nós fomos limpar a casa do cachorro lá, olhando embaixo da casa, aquilo era só caco de vidro. Aquilo era puro caco de vidro. E eu disse, o que está acontecendo aqui? O que foi isso? Aí o Neville disse, eu quebrei. Eu digo, mas tudo? Ele falou, é que eu chego na pia e digo, cesta! Ele quebrou os copos. E ele escondia. Nós, como filhos de Deus, nós fazemos diferente, meus irmãos. Nós devemos quebrar o copo num acidente. Mas nós não devemos quebrar o copo intencionalmente. Porque às vezes alguma coisa vem na nossa vida e nós não sabemos por quê. Porque nós estamos quebrando os copos intencionalmente e escondendo. A nossa vida perante Deus tem que ser limpa. Como que a nossa vida fica perante Deus limpa? É Deus nos perdoando a cada instante. Se nós cometermos um erro, nós chegamos perante Deus, Senhor, eu fiz isso, Senhor me perdoa. Pum! Aleluia. Sabe quem é que fica lembrando? O diabo, porque ele fica falando no teu ouvido. Mas Deus, se o diabo chega perante Deus e diz, você viu lá o David fez tal coisa? Deus fez não. Eu não esqueço nada. Como é que eu não lembro disso? Não, fez sim. O diabo pega lá o livro do David, então. E o diabo pega o livro do David, vasculha para lá e vasculha para cá e não acha nada. Por quê? Porque foi lançado no mar do esquecimento. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus não vai cobrar coisas que nós não conseguimos dar conta. Porque se Deus nos cobrasse aquilo que nós não demos conta, eu te digo, nós já estaríamos no inferno. Nós já estaríamos perdidos, meus irmãos. Mas ele não cobra. O diabo, ele mente para nós. Ele fala no nosso ouvido, mesmo que seja 15 metros de distância, mas ele fala. Ele fala, você fez tal coisa. Você sabe que a tua vida está assim porque é uma desgraça, porque você cometeu isso. E ele vai levando essa bola e vai botando na nossa mente. E vai botando, e vai botando. Quando vê, nós estamos com depressão. Por que nós entramos em depressão? Porque nós pegamos aquele passado desgraçado. Mas se Jesus Cristo pegou e lançou no mar do esquecimento, por que nós vamos lembrar? Vamos evoluir, meus irmãos. Vamos reclamar a nossa cura. Vamos reclamar a nossa família. Vamos reclamar os nossos direitos perante Deus. Aleluia. Nós temos esse direito, irmão. Glória a Deus. Ele nos deu. Vocês pensam, se Deus pegou o girino, deixa eu voltar de novo no girino, e foi evoluindo, e fazendo a evolução dele, evolução, e foi vendo Deus que era bom, e foi vendo Deus que era bom, e foi vendo. Gente, quantos milhões de anos isso se passaram? Nós não sabemos. Porque para Deus, a eternidade, essa maneira que Deus usou de dias, era para contar que o homem sofreria 6.000 anos na face da terra, mas que 1.000 anos ele passaria em paz. Mas para Deus o tempo não existe. Aí quando ele chega no homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele diz, é muito bom. Glória a Deus. Aleluia.
você tem valor perante Deus. Amém. Você mesmo pode decretar a tua cura. Amém. Amém. Não! Ô diabo sujo, cai pra lá! Eu já fui curado. Amém. Jeová Rafá. O que quer dizer Jeová Rafá? Deus curador. Aleluia. El Shaddai. Jeová Shalom. Tudo isso são títulos de Deus que Ele coloca em nossa vida. Ele coloca a nosso dispor. Mas nós temos que crer. Amém. Amém. Se nós pedirmos, Ele nos atende. O que Jesus Cristo disse? Eu tinha notado aqui, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas o que Jesus Cristo disse? Vós que sois maus, se o vosso pedir um peixe, vocês não vão dar uma cobra. Se ele pedir um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se ele pedir sei lá, vocês não vão dar um escorpião. Você não vai. Agora, meu Pai, que é bom, Aleluia. deseja vos dar coisas boas. Amém. Aleluia. Jesus disse pedir. Pedir e pedir bastante, em outras palavras, para que o vosso gozo seja completo. Amém. Que gozo completo quando tu vê que tem uma pessoa amada do teu coração e está se perdendo. Peça para Deus, eu sei que Deus vai dar. Amém. Amém. Aleluia. Ontem o pastor Aquiles pregou lá em Brusque. O problema é que nós estamos limitando Deus. Verdade. Ele criou todo o universo com bilhões, bilhões e zilhões de tudo que há. E daí nós limitamos que ele não pode curar uma dor de cabeça. Que ele não pode curar um câncer. Que ele não pode resgatar uma pessoa que está caída nas drogas. Que não pode resgatar uma pessoa que vive uma vida desgraçada. Irmãos, o poder está em nós. Deixa eu enfatizar isso. O poder está em nós. Amém. Amém. Aleluia. Vocês lembram quando o profeta disse assim, ó? Ele estava contando na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Ele estava contando sobre os esquilos que ele criou e tal, e tal. E a irmã Hatt disse assim, ó, irmão Branham, ela nem estava na conversa. Leiam a mensagem, ouvi, mas agora vejo, vocês vão ver. Ela nem estava na conversa, ela estava atrás, preparando uma torta de cereja ou de maçã, alguma coisa assim para a irmã Branham, limpando as coisas. E havia um senhor desconfiado, que achando que queriam pegar as coisas dele e tal, e o irmão Branham contando a história para os irmãos. Quando o irmão Branham termina de contar a história, a irmã Hatt se aproxima e diz, irmão Branham, isso não é nada mais, nada menos que a pura verdade. Aleluia. Olha que a palavra tem o poder. O irmão Branham disse para ela, irmã Hatt, Deus disse para mim, Aleluia. Deus disse para mim, porque tu usou essas palavras, tudo que tu pedir vai cair, você vai ser feito. Aí o irmão Branham disse que naquele momento Deus encheu a sala e estavam todos chorando, os irmãos ali. E ela disse, o que devo pedir, irmão Branham? O que devo eu pedir, irmão Branham? Aleluia. O irmão Branham disse, irmã, você não tem dinheiro. Peça por $1 milhão e vai cair no teu colo. A sua mãe e seu pai já estão velhos. Peça pela juventude deles e eles vão voltar a ser jovens. A tua irmã é doente? Quantos anos nós orando por ela e ela nunca foi curada? Peça pela cura e tu vai ver ela levantar. Verdade. Está assim na mensagem, irmãos. Olhem, escutem. Aí ela disse assim, o irmão Branham, vejam, o profeta aí, pedindo coisas naturais. Aí ela diz assim, ó, irmão Branham, o maior desejo
do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. Aleluia. O maior desejo do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. O irmão Branda não disse assim, ó, Senhor Jesus Cristo, ela pediu os seus 2 filhos. Não foi assim. Vocês podem ler na mensagem, porque essa mensagem eu gastei. O irmão Branda diz assim, ó, eu lhe dou. Eu lhe dou os seus 2 filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse poder você tem, irmã. Você tem. Nós temos esse poder. Aleluia. Quando nós chegarmos sinceramente diante de Deus, nós abrimos esse canal. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos abrir o canal para aquele nosso ente querido que nós queremos tanto. Há pessoas que oraram, e Deus foi responder depois da morte dela. Ela não viu. A pessoa morreu, foi para o céu, tudo bem, graças a Deus, lá não tem. Mas pensa no prazer que ela, se ela visse o filho, a filha, o irmão, o tio, o pai se convertendo antes dela partir. E nós podemos pedir isso para Deus e Ele vai nos dar. Amém. Mas nós temos que usar o poder da nossa palavra. Romanos 10, 8. O poder está bem perto de ti. No teu coração, dentro da tua boca. Aleluia. E nós temos usado esse poder, às vezes, para coisa errada. E a Bíblia diz que por 1 ou 2 testemunhas que seja feito. Deuteronômio 30, 14. A mesma escritura. O poder está dentro de nós. Esse poder está escondido dentro de nós. Inclusive o pastor Aquiles falou que quando aquela luz no Monte da Transfiguração saiu, da onde que aquela luz surgiu em Jesus? Ela não veio de cima, ela não veio de baixo, ela veio de dentro dele. E o poder que está dentro de nós é muito superior. É muito grande. O problema é que nós temos deixado o diabo nos mentir. Porém não havia nenhum homem para lavar o solo, porquanto Deus o homem do pó da terra. E esse homem, ele não poderia ter dado mãos como de macaco, ele podia ter dado os pés como de um urso, seja o que for que ele fez. Ele simplesmente juntou e fez o homem. Porém, nesse homem, ele colocou um espírito imortal, que nunca morre, no interior desse homem. E ele é irracional, ele veio a ser um homem. E Deus, no princípio, fez ser o primeiro homem. Ele o fez do espírito. E o espírito é parte invisível do homem, que você não vê. Agora, Deus fez o homem à sua própria imagem. Vocês estão escutando? Amém. Muito bem, Deus fez o homem à sua imagem. E Deus é espírito, diz a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação. Exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Agora, e é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser de acordo com a lei, um parente redentor. Ele tinha que ser nosso parente. Aleluia. Como alguém que estava falando outro dia e disse, Deus, o que ele era, quando ele estava lá, deixa eu me perder aqui. Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era, apenas como este espaço aqui. O Momento deve ter feito assim. E então ele se concentrou no Logos e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Está vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a terra. Então, voltando diretamente para Deus novamente, não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, desenrolando-se juntamente, descendo para dentro do Logos,
do Logos daí para o interior do homem. Estão, então, retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Aleluia. Irmãos, se Deus fez tudo isso para nos redimir, o que é a cura para nós? O que é o desejo do nosso coração? O irmão Josiel, ele disse uma coisa interessante. Ele contando o testemunho que ele falou com Deus: Senhor, por que o Senhor não me dá uma casa? Eu estou precisando de uma casa, o Senhor não me dá. Ele ouviu uma voz audível que disse para ele: você não me pediu. Você não me pediu. Ele disse: então, Senhor, eu quero aquela casa assim, 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 pá. Está dentro da casa. Aleluia. Vamos evoluir, gente, como Deus quer. O que eu quero dizer com evoluir? Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus de uma maneira tão forte, tão sobrenatural, que tudo que nós pedimos, Deus nos responde. Amém. Amém. Nós temos dado muito espaço para o diabo em nossas vidas. Essa é a verdade, irmãos. Nós temos dado tempo demais para o Egito e menos para Deus. Não é o quanto nós temos, é o quanto Deus nos abençoa. Aleluia. Vamos colocar a nossa vida em pauta perante Deus e dizer: Senhor, de hoje em diante eu quero viver para Ti, mas eu quero os meus junto comigo. Amém. E se Tu cumprir a Tua parte, Ele cumpre a dele. Sempre Ele cumpre a dele. Às vezes nós nem cumprimos a nossa parte, às vezes nós não fizemos nada, e Ele continua cumprindo com a parte dele. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe que eu fiz o melhor que pude, Senhor. Eu espero que o Senhor trabalhe nos corações e coloque na alma deles, que eles tenham a cura dentro deles. Que eu tenha a cura dentro de mim, Senhor. Porque se o Senhor vive em mim, o Senhor é o Deus curador. Se o Senhor vive dentro de mim, o Senhor é o Deus salvador. Eu posso pedir por aquele meu irmão, por aquele meu parente, por aquele que eu amo tanto, e eu sei que o Senhor vai atender. Nos ajude, Pai. Nos ajude a tirar os homens da nossa frente, Pai. Que nós pare de orar para grandes pregadores, e isso não está errado. Eu amo ver grandes pregadores. Mas eu quero enxergar o Senhor. Eu quero, quando eu dobrar o meu joelho, eu quero ver o Senhor me respondendo, Pai. Que eu não fique esperando por alguém orar por mim para me curar a minha dor. Que eu simplesmente expulse esse demônio mentiroso, Pai. O Senhor é o grande curador. O Senhor tem feito milagres e nós temos visto isso, Pai. Glória a Deus. Mas nós queremos, Senhor, ver mais maravilhas Sua. E eu sei que para isso nós temos que nos colocar nas Tuas mãos mais fortemente. Oh, grande Deus, abençoa-nos, Senhor. Continue conosco. Eu rogo isso em Teu santo nome, Jesus. Amém.